dos nossos lemas fala sobre um microbioma em ação. Quais são os benefícios de um microbioma em ação? E a partir disso, eu gostaria de apresentar a biotecnologia microgel. E antes de explicar sobre essa biotecnologia, brevemente para vocês, falar sobre o que se trata e dos benefícios que nós temos observado, não tem como eu iniciar sem falar realmente do início dessa história e dizer que a microgel ela iniciou dentro de um berço de produção. Ela foi desenvolvida por duas famílias de agricultores, produtores rurais, que viviam no estado de São Paulo. Uma das famílias tinha foco na produção de café, a outra família tinha foco na produção de citros. E essa daqui é uma carta do pai do seu Paulo D'Andrea, que é um dos proprietários da empresa. E ele falava justamente ali na década de 50 do quanto podia se produzir nas terras velhas. O quanto as terras velhas era possível produzir, assim como nas terras novas. E aí, ali a definição, as terras novas, áreas recém-abertas, e as terras velhas, aquelas que já vinham sendo produzidas. E tudo isso, naquela época, era muito possível por conta dos insumos utilizados na propriedade. Porém, na década de 80, esse conceito já começou a mudar. Aquelas terras velhas, elas já passaram a ficar um pouco gastas, A gente ouve muito falar isso, nossa, o solo parece que está meio gasto, está muito utilizado. Então, nem mesmo aqueles insumos aplicados na área estavam sendo tão suficientes assim para que a gente realmente pudesse obter excelentes produtividades. E aí iniciaram a observação dos primeiros problemas. Então, a primeira deles, degradação física do solo, baixa eficiência dos fertilizantes, menor sanidade das culturas, maiores custos de produção, refletindo em perda de lucratividade. E aí, pensando nisso, diante dessa dificuldade, na década de 90, somado às crises decorrentes na época, e aí eu venho trazer para os dias de hoje, assim como um déficit hídrico que acontece, intempéries que a gente não pode controlar, não somos nós que controlamos, e que vem afetar, proporcionando quedas na produtividade das nossas culturas, essas famílias de produtores rurais, na década de 90, se uniram para conseguir, visando solucionar esse problema. Ou seja, fazer com que essas terras velhas continuassem, fosse possível continuar produzindo nelas. E, a partir disso, no ano de 2000, foi fundada a Microbiol Indústria e Comércio, a Microgel, que houve, na verdade, tanto o pensamento dessas duas famílias de produtores rurais, somados ao aprimoramento e comprovação da biotecnologia por pesquisadores da Exalc, USP. Então, a gente teve a comunidade científica focada também nisso, na validação dessa biotecnologia. Então, no ano de 2000, foi fundada a Microgel. E o ponto principal foi desenvolver um adubo biológico que poderia ser produzido on-farm, a partir de uma biofábrica e utilizando o método de compostagem líquida contínua. Aqui é a sede da Microgel, que é sediada em Limeira, no estado de São Paulo. Em 2016 foi construída essa grande sede, já com a fábrica, e atualmente ela permanece nesse mesmo local. Então, há 22 anos, mesmo sendo, a gente pode dizer que é recente a aplicação na prática da utilização, desse olhar para o manejo biológico. Há 22 anos, a Microgel vem pensando em microbioma do solo, vem tendo esse olhar na parte biológica e vem investindo para que isso continue, para que isso seja possível de ser aplicado no manejo das propriedades rurais. E, a partir disso, eu apresento para vocês como que a biotecnologia Microgel funciona. Então, como eu havia falado, a partir de uma biofábrica
que hoje, anteriormente a gente tinha biofábricas de alvenaria, lá quando tudo começou, né, era um processo diferente. Alguns produtores e consultores que estão aqui também, que têm a biofábrica na sua propriedade, ela é de uma forma diferente, porém a Microgel veio se atualizando e melhorando esse processo justamente para conseguir oferecer um melhor manejo para o operacional da propriedade rural. Então, nós temos aqui a biofábrica, que ela é de lona, é uma parceria nossa com a Sansui, ela é totalmente automatizada. Os micro-organismos, eles são colocados nessa biofábrica a partir do conteúdo ruminal de bovinos. Esse conteúdo ruminal, a gente busca esse conteúdo dos frigoríficos mais próximos da região onde a biofábrica vai ser instalada, justamente visando a melhor adaptação desses micro-organismos na localidade. Por quê? Essa biofábrica é colocada a céu aberto. Ela não está em nenhuma condição de ar-condicionado, nem nada. Então, os micro-organismos realmente eles estão adaptados àquele local ao qual eles são produzidos. E o que é mais importante, no momento em que eles são aplicados no solo, são utilizados na área, a gente não tem problemas, né, de perda da eficiência do produto. Dentro dessa biofábrica e do conteúdo ruminal, que tem todo um sistema com mais tecnologia dentro de bags, a gente coloca o Microgel Start, que é o nosso primeiro produto, e aí, posteriormente, conforme a utilização do produto, que a partir de instalada essa biofábrica pode ocorrer após 15 dias depois da instalação, a gente vai repondo com o Microgel Reposição. Então, tendo apresentado isso para vocês, o foco mais importante é o conhecimento das vertentes atendidas através da utilização do adubo biológico produzido com microgel. Então, o nosso propósito é realmente reestabelecer o microbioma do solo. Aquele microbioma que muitas vezes ficou esquecido. Se a gente for fazer uma comparação, assim como o Lucas muito bem apresentou aqui sobre microbioma, entre um solo de mata, né, uma área nova ali, uma área de floresta, e uma área de cultivo, num solo de mata a gente tem diversas espécies arbóreas, com diversas profundidades de sistema radicular, com diversas demandas, exigências nutricionais diferentes, diferente de um monocultivo. Então dá para entender, né, muito bem o porquê que isso acaba ocorrendo a redução dessa quantidade e diversidade dos micro-organismos. Então, as principais vertentes atendidas pelo reestabelecimento desse microbioma dizem respeito à bioestruturação física do solo, a parte da eficiência nutricional e a parte da saúde ecológica do solo e da planta. E aí nós podemos observar benefícios nítidos com relação a essa melhor agregação do solo, em que existem micro-organismos específicos que liberam substâncias, a exemplo de fungos micorrízicos, por exemplo, que liberam substâncias como glomalina, que ajudam na agregação desse solo. Então, a gente tem a melhoria da agregação desse solo e, consequentemente, vai ocorrendo uma melhoria nas questões de compactação desse solo. Um solo mais descompactado, né, um solo que oferece ali uma qualidade de agregados melhor, acaba apresentando também um melhor acolhimento, né, de infiltração de água, quando a gente pensa na água da chuva. E aí vamos pensar nas culturas de safrinha. Se a gente pensar no milho, no algodão, por exemplo, né, aqui na região, bastante comum, que acabam sofrendo mais com as questões de déficit hídrico, quando nós temos um solo, né, que está melhor bioestruturado, com certeza a gente tem um solo que dá melhor suporte para a planta continuar se desenvolvendo frente a essas questões de déficit hídrico. Na eficiência nutricional, dos pontos que a gente destaca é o melhor enraizamento. Então, micro-organismos que produzem substâncias, a exemplo de auxinas. Isso aqui eu estou citando um exemplo de cada coisa, né, mas são milhares de funções, são várias funções, e que ajudam no melhor enraizamento dessas plantas. Então, são plantas que se desenvolvem melhor, são plantas que têm oportunidades de buscar água, nutrientes, né, de maneira mais fácil, dependendo dentro do sistema. E a saúde ecológica do solo. Aqui eu vou mencionar para vocês a questão de nematóides, e eu gosto sempre de falar esse ponto, de que a biotecnologia microgel, o uso do adubo,
ele não vai realizar o controle de nematóide. Esses micro-organismos que estão ali presentes no adubo biológico e que vão para o solo, eles não realizam o controle desses nematóides, eles vão agir em supressão. E aí, a hora que a gente chegar ali numa imagem, eu vou explicar melhor para vocês como isso acontece. Então, aqui só um exemplo de um dos benefícios com relação à bioestruturação do solo. O Guilherme muito bem mostrou uma imagem com relação à coloração, e isso é algo muito comum da gente observar. Essa área aqui é de um produtor em Ipiranga do Norte, que já usa biotecnologia há 4 anos. Foi coletado na cultura da soja, agora dessa safra. E vocês percebem essa linha aqui em amarelo, em que a gente tem uma coloração mais escura numa camada mais profunda, e aqui numa camada nem tão profunda assim. Então, isso é comum, isso muitas vezes é caracterizado, logicamente, pela ação desses micro-organismos, né? E aqui também chama a nossa atenção, até mesmo para a decomposição do material que permanece ali no solo, né, daquela palhada, que muitas vezes acaba permanecendo por mais tempo, até mesmo por essa baixa atividade dos micro-organismos. E quando esses micro-organismos estão atuantes ali, quando a gente tem realmente um microbioma em ação, a gente percebe diferenças até mesmo dessa questão da decomposição. E quando um material ali é decomposto, eu tenho nutrientes que retornam para o solo. Quando uma raiz se desenvolve em maiores profundidades, e depois da colheita ela vai permanecer no solo, eu também tenho nutrientes que vão ali através da decomposição, que vão voltar para o solo. Então, ocorre a reciclagem de nutrientes e muitos outros benefícios que acabam culminando em observações como essa daqui. Sem contar na questão da melhoria do agregado do solo, né? Mas aqui o foco mesmo é a questão dessa coloração já nas camadas mais superficiais do solo. Com certeza, uma planta vai se desenvolver muito mais confortável, vai ter muito mais suporte para o seu desenvolvimento nessa condição do que quando comparado a uma condição aqui da área testemunha. Aqui são alguns resultados. Essa avaliação aqui foi feita no ano anterior, também na mesma propriedade. Então, a gente observa também diferenças no desenvolvimento do sistema radicular, principalmente volume, diferenças no desenvolvimento inicial das plântulas, e ali eu saliento para posicionamento quando a gente aplica uma parte da dose do microgel no sulco de plantio, somado aos outros produtos também, né, que são utilizados. Então, nós temos aqui um melhor arranque dessas plântulas, e muitas vezes melhor uniformidade também. Aqui é uma imagem bem interessante que aconteceu na safra retrasada, onde a gente teve um período de déficit hídrico, né, na soja. Foi bem um pouco restritivo aqui, né, para algumas regiões principalmente. E a gente observou, essa daqui era um lado a lado mesmo. O produtor aqui ele deixa uma área pequena de testemunha já. No mais, ele aplica em todo o talhão, e foi possível a gente observar essa diferença no desenvolvimento da planta, culminando ali no fechamento mais rápido da entrelinha da cultura da soja. Aqui também uma característica bem evidente do desenvolvimento do sistema radicular, e como eu mencionei ali da questão do nematóide, né, já falando da saúde ecológica, imaginem um time de micro-organismos aqui ao redor dessa raiz, assim como as imagens ali que o Lucas mostrou. Então, imagina um nematóide. O nematóide ele vai se aproximar da raiz da planta através dos sinais químicos que ela emite. Se eu tenho um time de micro-organismos aqui ao redor dessa raiz, dando suporte para ela, o nematóide não vai conseguir captar esse sinal, logo ele não vai conseguir chegar até a raiz da planta e não vai conseguir realizar a infecção nela. Então, por isso que o adubo biológico produzido com microgel ele age em supressão desses nematóides, e é muito comum a gente observar, safra após safra, a redução de reboleiras, assim como bastante observado até nas áreas de Nova Mutum, né, pelo RTV Laírton Ramos. A gente observa a diminuição dessas reboleiras como esse efeito benéfico do microgel nessas áreas onde é aplicado. Aqui é uma área de algodão, lá da propriedade do seu Valcir Gueno. E nós temos aqui também a mesma situação do fechamento mais rápido da entrelinha, aqui da área microgel, aqui da área testemunha.
o melhor desenvolvimento das plântulas, principalmente no que diz respeito à questão de uniformidade. E aqui voltado para a questão da saúde ecológica, a mancha de ramulária, essa safra de algodão, nas áreas que eu acompanhei, eu acredito que ela chegou um pouquinho mais cedo e trouxe até bastante severidade nesse sentido. E chega um determinado ponto da doença que ela acaba avançando bem rápido, acaba culminando em perda de bacheiro, e foi possível a gente observar uma menor severidade na área onde o produto estava sendo aplicado do que quando em comparação com a área testemunha. Aqui é uma área do produtor Rafael Esguissardi, né, do seu Lorival Esguissardi. Eles são de Alta Floresta, né, muito bem representados aqui pelo consultor Eduardo Curaniche. E o seu Lorival, né, o Rafael, eles utilizam na propriedade, já vai também para o 4º ano safra, e ele salientou para nós a questão de permanecer com as médias de produtividade lá na área dele, né? Então, nessa safra em questão, que foi na safra passada, a gente teve uma diferença aí, benefício de 6 sacas de diferença na cultura da soja. E por que a gente consegue observar todos esses benefícios? Porque quando a gente olha para a parte biológica do solo, assim como o Lucas mencionou, é algo que vem agregar com o manejo da propriedade rural, né? A gente não está falando que é para tirar o que você já utiliza e só voltar os olhos para a parte biológica. Não, vem para agregar nesse manejo. E dentro do adubo biológico produzido com microgel, em especial, como eu falei no início, que ele é oriundo do esterco de bovinos, onde a gente tem muitos micro-organismos, e o próprio microgel em si, que é o alimento para esses micro-organismos, a gente consegue encontrar, em média, 500 grupos de micro-organismos, diferentes de micro-organismos, nas avaliações das biofábricas. E de que forma que a gente faz isso? Então, ano após ano, a gente levanta dados das biofábricas, né, nas diversas regiões do país, onde o produto é utilizado, e realiza esse monitoramento, esse acompanhamento. A nível de conhecimento, para vocês entenderem, os principais grupos microbianos encontrados nessas análises são proteobactérias, bacteroidetes, firmicutes, acidobactérias, cloroflex, caudicérica, arqueia, actinobactéria, cianobactéria, clorobe e dentre outros. E com benefícios, com ações distintas e também complementares. Então, eu salientei algumas aqui para vocês observarem. Por exemplo, as proteobactérias atuam aqui, dentre os seus benefícios, dentre as suas atuações, no ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, fixação de nitrogênio. Firmicutes também vão atuar no ciclo do carbono. Aí, por exemplo, as firmicutes vão atuar na produção de antibióticos e na supressão. Então, cada um desses grupos bacterianos, desses grupos de micro-organismos, apresentam uma infinidade de espécies dentro desses grupos que vão estar atuando de maneiras distintas e complementares dentro do sistema solo. Então, com certeza, isso promove uma interação extremamente benéfica para o desenvolvimento das plantas. E aqui a nossa biofábrica, se eu não me engano, foi lá de Nova Mutum, né? Foi a primeira biofábrica implantada aqui, já nesse sistema novo, no Brasil. Isso foi 2019. E eu vou mostrar um videozinho aqui bem rápido para vocês a respeito dessa biofábrica, para vocês entenderem melhor como que é essa tecnologia. Olá, meu nome é Pedro Elia, trabalho na Microgel, sou gerente de infraestrutura. Estou aqui para apresentar para vocês um modelo de biofábrica que foi desenvolvido para ajudar ao produtor a ter uma biofábrica num tempo mais rápido. Ela é um modelo portátil,
que você consegue instalar ela em aproximadamente 3 dias em sua propriedade. A grande vantagem dela para o produtor, além do tempo de instalação, algumas melhorias que foram feitas nela para ajudar também na operação. A primeira foi a parte de filtragem, onde a gente tem 2 caixas acopladas junto a esse modelo. A primeira caixa acoplada seria para fazer a parte de filtragem do adubo biológico e assim você ter um produto limpo para você utilizar na lavoura sem ter problemas de entupimento. O segundo ponto de melhoria foi a parte de mistura do microgel, injeção desse microgel após a utilização do adubo biológico, onde você faz a reposição do microgel em conjunto com a água, fazendo uma homogeneização desse produto e devolvendo já esse produto homogeneizado à biofábrica. Outro ponto de melhoria foi a parte de retirada desse produto. O caminhão ele vem, faz a retirada. Toda essa parte de retirada é feita por uma bomba, onde você tem um tempo de retirada muito mais rápido para você retirar esse produto. Mais um ponto de melhoria que foi desenvolvido nesse modelo de biofábrica é a agitação desse sistema. Os modelos antigos, a agitação era uma agitação mecânica, onde o operador ele tinha que fazer essa circulação do produto 2 vezes por semana, mas de uma forma manual. Hoje esse sistema de agitação é um sistema hidráulico, que a gente pode até desenvolver um timer automático, que essa circulação, essa agitação que é do processo é necessária para ser estabilizado, é feito de uma forma hidráulica. Então você ajudando e facilitando muito mais a vida aí do produtor. Quem tiver mais interesse pode entrar no nosso site da Microgel. Lá a gente tem todas as informações, telefone, e-mails, para você poder entender um pouquinho mais sobre o produto, sobre o adubo biológico e quais os benefícios que esse adubo biológico vai proporcionar aí na lavoura. Então essa é a BIM, é a Biofábrica Inteligente Microgel. A gente tem ela até 150 mil litros, né, dependendo da demanda que o produtor vai utilizar na área. E nós temos também as bioestações, que normalmente elas são desenvolvidas, né, para atender grandes áreas. Então, nas usinas de cana, elas são muito utilizadas. E eu também vou passar aqui brevemente um videozinho para vocês conhecerem ela aí, melhor. Mais que resolver, ir além. Ir até onde você mais precisa e permanecer do seu lado. Sempre pensando no bem. O bem da natureza. O bem do planeta. O bem do seu negócio. Bem, Bioestação Microgel. A estação Microgel aqui na nossa sede facilitou bastante a nossa logística em questão de abastecimento. Então está tudo mais fácil, os equipamentos, o pessoal, está tudo mais próximo aqui para cuidar. Outra coisa que facilitou bastante também é a agitação automática, né? Agora, antes a gente fazia agitação por rodo, então seria manual. Agora é tudo automático, a gente não tem essa preocupação. Outra coisa também ajudou bastante nas retiradas. Você tem uma retirada precisa. Antes você não conseguia ter um controle da quantidade de litros que você estava tirando. Agora você tem tudo pelo digital, né? Tudo pelo painel. Você consegue controlar o que você quer tirar e consegue ter uma precisão na hora de fazer o abastecimento. Então a estação melhorou muito do que era. Ficou ótimo os benefícios que trouxe e vai ajudar bastante no dia a dia no nosso operacional.
Potencialize sua eficiência. Inove suas operações. Faça o bem. Conte com a Bioestação Microgel. Bom, então todos esses modelos, tanto da BIM quanto da BEM, vieram para tornar mais fácil o manejo operacional para a utilização do adubo biológico produzido com microgel. E algumas pontuações bem interessantes, principalmente quando a gente fala da comparação da biofábrica de alvenaria, né, como era anteriormente, e com a BIM, por exemplo, é que hoje a biofábrica ela é um contrato de comodato. Então, o produtor ele vai pagar pelo produto para poder utilizar o produto na propriedade, e a biofábrica vai, em forma de contrato de comodato, o produtor não vai pagar nada por ela, né? Anteriormente, muitas vezes o produtor tinha que fazer essa construção da biofábrica, mas com o passar do tempo a Microgel foi modernizando, né, e trazendo mais tecnologia e mais facilidade e praticidade para que o produto pudesse ser utilizado. E uma das características também, né, do adubo biológico produzido com microgel é que a produção é just in time, né? Então a gente tem essa produção na hora, na propriedade, produção on farm, a gente tem os períodos de intermitência para ser utilizado, mas, por exemplo, tem um determinado percentual que a gente vai utilizar todos os dias e vai conseguir fazer essas reposições, ou semanalmente, conforme a demanda operacional, e o produto pode ser aplicado com todo e qualquer produto que é utilizado na área. Então, isso trouxe muita facilidade e praticidade para inserir o microgel dentro do manejo da propriedade rural, exceto bactericida, né? Porque a maior parte do produto são bactérias, então a gente não pode utilizar produtos bactericidas para serem misturados junto à aplicação do adubo biológico. Bom, e para finalizar, como eu falei da história, né, da Microgel, e já convidando aqui o pesquisador Eliezer Gueno, no ano de 2000, ou melhor, 2020, né, há 2 anos atrás, eu estava fazendo parte dessa reunião, o Gil, né, o Antônio Gil, que anteriormente era gestor e hoje é nosso parceiro, né, através da Terra, fizemos uma reunião junto com o Eliezer, justamente buscando realizar o protocolo de validação, né, para que os resultados do microgel pudessem ser conhecidos, né, pelo pesquisador Eliezer Gueno. E no início dessa semana, eu e o Vinícius estivemos lá com o Eliezer, realizando os últimos alinhamentos para a realização desse evento. E para nós é uma grande satisfação e alegria, né, esses 2 anos do nosso protocolo junto à CPCEM. A gente fala muito da responsabilidade, da dedicação do Eliezer com relação aos resultados, no que diz respeito à imparcialidade, e por isso eu gostaria de convidá-lo aqui para poder apresentar para nós os resultados dos 2 anos de validação da biotecnologia microgel junto ao CPCEM. Obrigada.